Números 24, 17. Eu vejo ele e não agora. Eu observo ele e não próximo. Uma faísca de segura calcanhar vai pisar, e uma vara de persistir com o grande pastor vai se erguer. E ela vai atravessar os lados do antepassado e vai minar todos os descendentes do tumulto. Agora, aqui nas Bíblias tradicionais, vocês vão ter estrela. Só que estrela também agora já é uma péssima tradução para esta palavra. Porque estrela passou a ter uma definição científica de um objeto no céu com fusão, e tem toda uma definição específica de estrela, do qual não se encaixa aqui. E aí eu fui questionar, tá, qual seria a palavra então agora para isso? Seria a palavra faísca. Tá? Quando eles antigamente olhavam para o céu, eles viam o quê? Várias faíscas no céu. Até porque as estrelas, elas são algo cintilante, elas não são uma luz constante, elas ficam fazendo aquele vai e vem como se fosse uma faísca. E ao analisar, eu comecei a ver que a faísca começou a se encaixar também em outros contextos. Que, né, por exemplo, tem um versículo lá em Gênesis 37, que fala que as 11 faíscas, que fala das 11 faíscas, muito provavelmente falando de planetas. Só que, hoje em dia, nós não consideramos a palavra estrela um planeta. Então, também já não dá para usar por conta disso. E outra coisa que nós vemos também, mais adiante, que tem um encaixe de quando as faíscas, elas são seladas. E, pelo que parece também, de forma como ilustração, parábola, a faísca, ela tem a ver a pessoa que está em busca da salvação, está com o coração em dia. E até porque quando muitas vezes se fala do céu, fala de os exércitos dos céus, que eu traduzo na verdade como mobilizações, seria as mobilizações das faíscas. Essas mobilizações sendo a real tradução da palavra exército, e a palavra faísca estão se referindo tanto à mobilização que acontece entre as faíscas estrelas, quanto aos que confiam no Salvador, em salvação. Então eu comecei a ver, né, e para que você tenha uma faísca, você precisa do quê? Muitas vezes, especialmente naquela época, rocha com rocha, né? Quando bate, sai uma faísca. O Cristo é a verdadeira rocha. E depois nós temos aquele encaixe com Pedro, né? Que significa o nome de Pedro, rocha também, da onde sai faísca. Então nós temos alguns embates entre eles, onde saem faíscas, mas que acaba, né, iluminando nós de alguma forma, e o Pedro também, né, por conta dessas faíscas. Então, eu achei digno chamar de faísca. Eu vejo ele, então vou lá, vou ler novamente o 17 e seguir em diante. Eu vejo ele e não agora. Eu observo ele e não próximo. Uma faísca de segura calcanhar vai pisar. E uma vara de persistir com o grande pastor vai se erguer. E ela vai atravessar os lados do antepassado. E vai minar todos os descendentes do tumulto. 18. E vermelho vai ser posse, e peludo vai ser posse dos inimigos dele. E persistiu com o grande pastor, está fazendo poder. Vermelho, vamos lembrar aqui que, por exemplo, o Mar Vermelho se chama vermelho por conta do vermelho, irmão de Jacó. Quando os gregos chegaram lá, era o Mar do Vermelho, então passou-se a chamar o Mar Vermelho, porque o vermelho, que é a tradução do nome do irmão de Jacó, estava sob controle daquela área. Aí tem outras ideias sobre o motivo do qual, porque a terra lá, tecnicamente. Não, no contexto de quando essas coisas eram nomeadas, era muito mais territorial. Então, 19. E ele vai submeter de seguro a calcanhar, e vai fazer perecer o sobrevivente da cidade com muros. Seguro a calcanhar, lembrar aqui que é Jacó. Só que quando o texto lista ele como nação, ao invés de como pessoa, eu coloco em azul. Quando está como pessoa, eu coloco em vermelho.
Ele vai submeter de seguro a calcanhar e vai fazer perecer o sobrevivente da cidade com muros. Nas traduções tradicionais, esse cidade com muros vai estar apenas como cidade. Mas nós perdemos a noção do que significa uma cidade naquela época. Uma cidade era um lugar com muros para manter uma vigília ao redor. Então eu coloco em cidade com muros, porque cidade hoje em dia não é mais murada dessa forma. Então, cidade com muros. E daí tinha os pequenos aldeias, os lugares ao redor que não tinham muros, que estavam sob vigilância da cidade. Então, onde houver a palavra cidade nas traduções tradicionais, muito provavelmente seria uma cidade com muro. Não sempre, porque as traduções tradicionais, elas têm consistência de quando elas usam a palavra cidade, de quando usa aldeia, de quando usa qualquer outra coisa. Às vezes, por terem sido muitos tradutores diferentes, cada um foi escolhendo uma palavra de acordo com o versículo, e não de forma fiel diante de todo o texto. Vamos ver como que tá aqui. Ó, todas elas estão como cidades. Ok. 20. E ele viu o lambedor, e levou a ilustração dele, e disse: o começo das etnias é o lambedor, e a consequência dele é o perecer contínuo. E ele viu o adquiridor e levou a ilustração dele, e disse: duradouro é o assento dele, e o ninho dele é colocado no rochedo. Lambedor, esse vai ser o Amaleque. Amaleque. Nas traduções tradicionais está Amaleque. Tem uma ligação também entre a palavra lambedor, lamber e adoração. No Novo Testamento, eles usam no sentido de como cachorro para se referir à palavra adorar nas traduções tradicionais. Então tem um aspecto entre lamber e adoração. E também um aspecto interessante entre o que o cachorro representa na Bíblia. Mas eu vou deixar para entrar isso em outra hora, porque precisa ser mais claro ainda. 22. Porque se o adquirido for para queimar, até quando avançador vai sequestrar você? E ele levou a ilustração dele, e disse: ai, quem vai viver quando o grande pastor colocar isso? E navios da mão dos esmagadores. E vão rebaixar o avançador, e vão rebaixar o cruzador. E também ele é o perecer contínuo. E o engole povo se ergueu e foi, e retornou ao lugar dele. E o despojador também caminhou no caminho dele.